Fala fera, tranquilo? Segundo vídeo da nossa Maratona Enem. E hoje o que é que tem? Tem movimento retilíneo uniformemente variado. Atenção, movimento retilíneo você já sabe que não muda a direção, é em linha reta. Uniformemente variado quer dizer que a velocidade muda no tempo, mas não de qualquer forma. A velocidade muda de forma proporcional ao intervalo de tempo, o que significa que a gente tem uma taxa de variação da velocidade que é constante. Essa taxa é chamada de aceleração. A aceleração média é dada pela variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo dessa variação. Em unidades do sistema internacional, nós temos que a aceleração é dada em metro por segundo, que fica metro por segundo quadrado. Muita atenção e cuidado. Quando a aceleração e a velocidade têm a mesma orientação, ambas positivas ou ambas negativas, a gente diz que o movimento é acelerado. Agora, quando a aceleração é contrária ao sentido da velocidade, uma é positiva e a outra é negativa, a gente tem um movimento retardado, como você está vendo nesse quadro agora, presta atenção nele, ok? Aí veja só. Na hora que a gente vai representar as funções horárias, a gente tem a função horária da velocidade, que é dada por V igual V0 mais AT, onde V é a velocidade final, V0 é a inicial, A é a aceleração, que é constante, e T o tempo. Já quando a gente relaciona posição e tempo, a gente tem S igual S0 mais V0T vezes metade da aceleração, que multiplica t ao quadrado. Essa é a função horária da posição. S é posição, S0 posição inicial. Muito importante que você lembre que se no problema não é dado tempo, não é pedido tempo, você não deve perder o seu tempo. Diga comigo, não é dado tempo, não é pedido tempo, não perca tempo. Use a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, que é dada pela expressão v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Simples assim. Não deu tempo, não pediu tempo, você não perde o seu tempo. Como a função horária da velocidade é do primeiro grau, a gente tem numa função polinomial do primeiro grau a representação feita através de uma reta, um segmento de reta. Já a função horária da posição é uma função do segundo grau. Então, a gente tem o quê? Isso, a representação é uma parábola. Quando a aceleração é positiva, a velocidade é representada por um segmento de reta crescente. Já quando é negativa, um segmento de reta decrescente. Já a função horária da posição, quando a gente tem a aceleração positiva, o gráfico que representa é uma parábola com concavidade voltada para cima. Se a aceleração é negativa, concavidade voltada para baixo. Viu como é tranquilo? A gente já revisou e agora vai mandar ver nos exercícios. E você já manda o dedo no like porque esse vídeo tá show de bola. Vamos juntos! Você vai aprender física, eu garanto. Olha aqui a tabela e veja que essa tabela fala da primeira gota, da segunda gota, da terceira gota e diz as posições que as gotas pingam em relação à poça. Eu vou então adotar que a poça está na posição 0. Tranquilo isso? Perceba pelos números que você está vendo que a gente tem na primeira gota 1 ao quadrado de posição, na segunda gota 2 ao quadrado que é 4. Na terceira gota, 3 ao quadrado, que é 9. Na quarta gota, eu tenho aí 4 ao quadrado, 16. Na sexta gota, eu tenho 6 ao quadrado, que é 36. Perceba que toda posição corresponde ao instante ao quadrado. Então, é muito fácil de saber quanto vale x. É só pegar o instante, que é 5, e elevar ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Alternativa correta, letra D. Simples assim. Tranquilo? Alternativa correta, letra D, 25. D de detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então,
cai matando aí nesse like, já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Espera, uma questão muito interessante, contextualizada numa situação que muitos estudantes conhecem, que são os jogos que utilizam sensor de movimento. O legal dessa questão é que ele fala do atraso, que a gente chama também de delay, entre o movimento da pessoa e o movimento do personagem, que no caso tem um atraso por conta da captura e do processamento da informação do movimento. E como é que a gente vai entender isso? Pensa o seguinte, está aqui o monstro, vou chamar de M, e está aqui o personagem P. No instante T0 igual a 0, o monstro sai da posição de onde ele estava, e no instante T1, que eu não sei qual é, eu vou chamar só de Tzão, o monstro e o personagem se encontram. O que o problema propõe é que você faça um movimento para que nesse instante T1 o monstro chegue em você e o soco seja dado no monstro. Só que ele diz que há um atraso entre o seu movimento e o movimento do personagem. Isso quer dizer que você precisa dar o movimento, fazer o movimento 0,5 segundos antes do monstro chegar. Ives, por que antes? Porque enquanto o monstro está vindo, existe um intervalo de tempo, que é exatamente o intervalo de tempo para que o computador ou o videogame processe a informação e faça a ação do personagem. Então, durante meio segundo, até que você dá o soco. Por isso, para saber em que momento você tem que dar o soco, você precisa saber em que momento o monstro chega no personagem. O instante inicial do soco precisa ser meio segundo antes de T. Então, vai ser T menos 0,5 segundos. Entendido isso? Essa era a parte mais sofisticada do pensamento. Era você compreender que precisava dar o soco antes do monstro chegar no personagem, por causa do atraso do processamento da informação. Agora, é só a gente calcular quem é o T. Ele diz que o monstro parte com velocidade zero e que tem uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. E diz na questão que ele vai percorrer o equivalente na tela de um deslocamento de 18 metros. Ora, se tem aceleração e a aceleração é constante, eu já sei que temos um movimento retilíneo e uniformemente variado. Eu preciso encontrar tempo, então eu já descarto o uso da equação de Torricelli. Eu tenho aqui deslocamento, então deslocamento e tempo eu vou usar a função horária da posição. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais metade da aceleração vezes T ao quadrado. Quando eu mudo de membro o S0, a posição inicial, eu tenho S menos S0, eu tenho deslocamento. Como partiu do repouso, a velocidade inicial é 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Como a aceleração é igual a 1, metade de 1 é metade. Vezes o tempo que eu sei que para chegar no personagem é T, que eu chamei de Tzão, T ao quadrado. O deslocamento vai ser de 18 metros, esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando, então 18, passo 2 multiplicando vezes 2 é igual a Tzão. Isso quer dizer então que igual a Tzão ao quadrado. Quer dizer então que Tzão ao quadrado é igual a 36. O valor de T a gente vai obter extraindo a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Como é tempo em segundos, 6 segundos. Isso quer dizer que o monstro, depois que parte, demora 6 segundos para chegar no personagem. Só que eu quero saber, a partir do momento que ele sair, em que momento eu tenho que dar o soco.
como tem um atraso de 0,5 segundos, para que o soco aconteça na hora que o monstro chega no personagem, o instante vai ser calculado subtraindo esse delay. Vou fazer aqui em vermelho para destacar. Então, o instante inicial que a pessoa tem que dar o soco é 6 menos 0,5 é igual a 5,5 segundos. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. Então, a resposta é a letra D, 5,5 segundos. D de detona, fera. Questão bem interessante. Fera, para traduzir o que está acontecendo nessa questão, bora fazer aqui uma figura em dois momentos. No momento inicial, eu tenho aqui a trajetória do ratinho, que está saindo da posição P e está indo para a posição T, que é a toca. O rato está saindo de P com uma velocidade constante. Então, eu vou colocar aqui rato e vou escrever MRU. Para lembrar a você que o movimento é retilíneo e uniforme. Aí, quais são as informações que eu tenho sobre o rato? Eu tenho que ele tem que percorrer de P até T. Então, ele vai fazer um deslocamento que a questão diz para a gente ser de 42 metros. Eu tenho que a velocidade com que o rato se movimenta é de 7 metros por segundo. Acabou. Aí eu vou agora para uma situação que eu vou chamar de intermediária. Na situação intermediária, aqui está a posição P, aqui está a posição T, e do lado de cá chegou a coruja. A coruja é uma coruja? É uma coruja, né? Deixa eu só conferir aqui no texto, deixa eu dar uma afiladinha aqui no texto. É uma coruja. Eu não sei desenhar uma coruja, pronto. Vou botar essa asinha aqui para representá-la. O rato está em algum lugar tentando escapar. Não sei que posição é essa. Mas eu sei que aqui eu tive um intervalo de tempo de 4 segundos com o rato em movimento. E eu sei que a coruja tem um movimento que é um movimento retilíneo e uniformemente variado a partir desse momento em que ela chega em P. A partir do momento que ela chega em P, ela chega com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ela tem que percorrer um deslocamento que é também de 42 metros. Por que, Ives? Porque a questão propõe que a coruja chegue na toca no exato momento que o rato também chega. Então, ele vai ter que percorrer essa distância entre P e T. Diz que a coruja chega no mesmo momento que o rato chega. Isso quer dizer que o tempo que a coruja tem para ir de P para T, que eu vou chamar de tempo da coruja, tempo C, é igual ao intervalo de tempo que o rato tem menos 4. Pam, bugou. Nosso amigo Rafael Procópio sempre brinca com essa coisa de bugar. Como assim bugou? Por que menos 4, Ives? Eles não chegam juntos? Ok. Se eles chegam juntos, eles chegam no mesmo momento, no mesmo instante. Só que a coruja começa o movimento a partir de P 4 segundos depois do rato. Então, o tempo que ela tem para alcançar o rato é esse tempo aqui, ó, que eu não sei quanto é. Que é todo o tempo que o rato teve, menos esses 4 que o rato já gastou. Por isso, esse menos 4. Ok? Entendido? Então, perceba que para identificar e encontrar qual é a aceleração que a coruja tem que ter, eu vou precisar encontrar esse tempo aqui.
Como eu estou falando de deslocamento e de tempo, no movimento retilíneo e uniformemente variado, a gente tem que a função horária da posição é S é igual a S0 mais V0 vezes o intervalo de tempo mais metade da aceleração vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Quando a gente passa esse S0 do segundo para o primeiro membro, ele passa subtraindo, e aí eu vou ter ΔS. Eu vou ficar então que ΔS é igual a velocidade inicial vezes o intervalo de tempo, mais metade da aceleração. Se você preferir, você pode botar aceleração sobre 2 vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Como esse movimento é o movimento da coruja, o deslocamento vai ser 42. A velocidade inicial da coruja está ali, é 20. O intervalo de tempo eu não sei qual é, vou colocar aqui um parênteses aberto, mais metade da aceleração, que eu não sei quem é, que é exatamente o que eu estou procurando, vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Perceba que para encontrar quem é a aceleração, eu preciso saber qual é o intervalo de tempo da coruja. Mas para encontrar o intervalo de tempo da coruja, eu preciso saber quem é o intervalo de tempo do rato, porque o da coruja é o do rato menos 4. Aí eu vou estudar o movimento retilíneo e uniforme do rato. Quando a gente estuda o movimento retilíneo e uniforme, como eu tenho deslocamento e tenho velocidade, eu posso fazer S é igual a S0 mais V vezes ΔT. Mudando de membro, aqui o meu S0, eu tenho ΔS é igual a V vezes ΔT. Perceba que se você tivesse usado a fórmula da velocidade média como ΔS sobre ΔT e mudasse o ΔT de membro, você encontraria a mesma equação. Por que isso? Porque o movimento retilíneo uniforme é um movimento em que a velocidade V é a mesma o tempo todo. Então, a velocidade V corresponde à própria velocidade média. O deslocamento eu tenho 42. A velocidade do rato eu tenho 7. Agora ficou fácil. O intervalo de tempo do rato é igual a 42 dividido por 7, vai ser igual a 6 segundos. Essa era a informação que eu estava procurando para poder dizer quanto é o intervalo de tempo da coruja, que é o do rato 6 menos 4, 2 segundos. Trazendo essa informação para cá, ó, 2 aqui, 2 aqui, eu tenho que 42 é igual 20 vezes 2 dá 40, mais A sobre 2 que multiplica. Primeiro a gente faz a potência, 2 ao quadrado é 4, depois faz a divisão, 4 dividido por 2 dá 2. Então isso aqui dá 2 vezes A. Vou separar aqui. Esse 40, quando muda de membro, vai passar subtraindo. Então eu vou ter 42 menos 40. 42 menos 40 dá 2. Então 2 é igual a 2A. Ou 2A é igual a 2. Se o dobro de A é 2, quanto vale A? Isso. A é igual a 1 metro por segundo quadrado. Acabou a questão. Então, muita atenção, porque para resolver essa questão a gente teve que dividir e compreender o que estava acontecendo em cada situação. A gente, para encontrar o que era pedido, que era referente ao movimento da coruja, a gente precisou primeiro entender o que acontecia com o movimento do rato. Ok? Então, a alternativa correta, a alternativa da letra A de aprovação. Aprovação, que é o seu destino. Vamos juntos.